A moça falou que ia pegar uma seda da empresa e fazer umas tatuagens, né? Aí eu falei, ó, eu não gosto, né? Eu gosto dos outros. Aqui em casa eu não queria, não. Não, eu vou fazer, então faz. Aí saiu de casa e fez 4 tatuagens. 4? É, aí o nome dos meninos, uma santinha que eu falava, bonito. 3, eu não vi a 4ª. Ela falou, o clima tá propício, você acha que nós vamos fazer um acasalamento? Então sobe, toma um banho que eu tô subindo. E eu tô com apetite hoje, eu tô igual o Baruch, o reprodutor do Eduardo Costa, o cavalo. Hoje eu subo. Subi a escada, ela toda untada já no creme daqueles Ex da Natura para tirar a rachadura. Ela toda untada no cremezinho da Natura. Eu tomei um banhozinho, saí do banheiro e falei, agora é eu. Cheguei, a moça deitada de barriga para cima, eu falei, tome-lhe. E tô fazendo aquele amor, aquele trem. Falei, vira de costas. Eu tenho um dadinho de Kama Sutra, eu tenho 3 posições nele que eu consigo, as outras 3 não. Eu devia ter pago só metade do preço do dadinho. Eu julguei uma lá, deu de costa. Eu falei, então vira de costa. Virou de costa, eu muito devoto na sua Aparecida, vou sempre lá em Aparecida do Norte. A vira de costas, uma Aparecida do Norte, de um palmo nas costas. Eu, pai, e agora? Eu rezo o texto ou continuo transando? A minha fé acabou com a minha vontade sexual. Eu falei, não consigo fazer um negocinho olhando pra cara da minha santinha, não. Caraca. Acabou o amor na hora. Eu falei, põe uma pimenta gigante aí pra tampar essa santa. Olha, é com muito prazer, com muita honra que eu tenho a felicidade de receber Tinelão, fenômeno, tá louco, cara. Oliveira, tamo na área. E outra, é raiz, né, que fala, né? Raiz, original, genuíno. Você é o cara que representa o povão, né? Representa a classe dos caminhoneiros, os temperadores de bife, né? É. A turma que não faz ânsia de vômito de É frente. verdade, é verdade. E eu vou te falar, a gente tem vários vídeos seu que viralizou, que faz muito sucesso, TikTok, Instagram, é todo lugar. Graças a Deus. Né? Tem uns até que nem dão um crédito, que põe o... A maioria, né? 90%. E evidentemente são histórias que são muito legais, que todo mundo já ouviu, nem sabe que é você. Não. E Eu que tenho agora um- que sabe vai deixar de gostar de você, sabe? Não? Não. Agora é que eles vão me levar. Ei, Ele fica com dó, vê a beleza dele e fala assim, tô com dó dele. passou uma anã aqui, mas tá tudo ok. Ó, e a gente vai falar dessas histórias, mas eu queria saber como começou a tua trajetória, porque você era caminhoneiro? ou não? Caminhoneiro, trabalhei com carreta 20 anos. Caraca, 20 anos. Só na última empresa eu fiquei 17. puta vida. E brincando em rádio PX de caminhão, frequência aberta. Mas ia viajar viagem de quantos dias? Eu ficava muito próximo de casa no Minério, mas eu viajei o Brasil inteiro. Já viajei 20 dias, 30. 20 dias. Fiquei já. Caraca. Mas muito pouco isso na minha vida. Eu ficava mais aqui perto. Ah, Mas é assim, teve uma época em 2012 a 2016 que eu tirei pra viajar mesmo. Aí viajava, esquecia de casa. E é gostoso, eu gosto, você acredita? Até hoje eu tenho saudade de subir uma serra, escutando uma música, escutando um podcast e batendo papo com os amigos no Rádio PX, onde tudo começou. pensando na vida. Pensando na vida. É a melhor profissão do mundo. O ruim é o carregar e descarregar. Depois que você tá com a nota na mão, não tem profissão no mundo melhor. Sério? Sério. Mas eu acho que pelos riscos que vocês correm, É. e aí o que é risco? É estrada ruim, é assalto, né? É isso aí? E agora, assalto agora, estão abrindo baú de caminhão, rouba step, caminhão parado, você não tem sossego para dormir mais. Sério? Ale, a profissão de caminhoneiro hoje virou inferno. E detalhe, tem 4 anos que eu parei com o caminhão. O salário que a turma tá tirando hoje é o que eu tirava 4 anos atrás. Isso que eu ia falar. Que para tudo isso, o salário... Não melhora. E pela primeira vez na história de caminhão, o frete ultrapassa 50%. Nunca teve isso na história. Ai, Primeira vez, então você imagina. Tudo tá muito caro, tudo tá muito ruim, pneu tá caro. Comprar caminhão hoje, um implemento hoje aí engatado num cavalo mediano, hoje passa de 1 milhão. nossa senhora. Aí eu falo que Deus foi generoso comigo, eu saí na hora certa. É. Ainda que o cara fala assim, mas então por que aceita? Porque não tem alternativa, tem gente Não que tem, não tem jeito, é a única saída, né? É uma profissão gostosa, o salário, Ale, igual no meu caso, eu tinha 5ª série, quando eu trabalhava com caminhão. Eu ia trabalhar com o quê? Que me desse aí 3, 4 salários mínimos. É. Então o recurso melhor que eu tinha era caminhão. O que me surpreende é você ter feito até a 5ª série. Mas o... Brincadeira. Eu fiquei nela 8 anos. Ainda o cara que consegue financiar um caminhão, ter o caminhão dele, ainda eu acho que ele tem... Tá pouco isso. É, Vou te dar um exemplo claro aqui. Você vai nas ruas de bairros aí, você vira ruas de bairro, você não vê caminhão particular mais. Antigamente você virava a rua de casa aí, você tinha 3, 4 carretas, você conhecia o vizinho seu que era caminhoneiro, você conhecia outro. Hoje é só a empresa, só os grandão. só os grandes. Caramba. O mercado hoje não tá para terceiro, não.
Ô, Tirelão, eu durante uma fase da minha vida, que eu fui muito feliz, mas eu era treinador universitário, né? E aí, como o pessoal da educação física, tem que trabalhar em 10 empregos para receber meio salário. Então, quando tinha os jogos universitários, que era no feriado, eu ia de jogos de medicina, para jogos jurídicos, para engenharia, sabe assim, por economia, e tudo no mesmo feriado, no mesmo fim de semana. Então, viajava muito. Vocês não ficam com sono, cara? Porque Muito. Tá louco, cara. Muito. Que é um outro perigo, né? O pior inimigo do motorista é a saudade. Esse é o pior, porque você com saudade te dá sono, te dá angústia, te dá aflição. Eu falo com muita experiência, o pior inimigo que eu tinha era a saudade. Sério? Aí depois da saudade, vem a insegurança. O sono, Ale, incomoda, é perigoso, mas tem muitas coisas na frente do sono. Sério? Porque com o sono, o que acontece? Eu brigava contra o cansaço, brigava contra... Mas contra o sono, meio que você não tem... Você perde, né? Porque uma hora você... Na minha época, não existia energético igual hoje. Tinha o rebite. Tomava igual água. Se pegar os Sério? rebites, tudo que eu tomei no mundo, enche um galão de 200 ml. Sério? Eu tomei muito. Só que, é bom explicar isso, não estou falando que é bom, que é bonito fazer isso. Mas na minha época, você comprava em clandestino em farmácia. Era um medicamento para inibir o apetite. Era Lipomax, Desobese e o Norbese. Hoje os caras mandam manipular, vai saber o que tem nessa manipulação. É verdade. Aí esses dias, quando você vê uma reportagem, o cara tá alucinado. A galera, a juventude hoje em dia mistura muita coisa. É. Mas na época nossa, você tomava 2 Lipomax, você ficava 30 horas acordado. 30 horas? Que foi mais ou menos o máximo que você ficou? Não, já fiquei mais. Mais? Uma época a empresa pegou um serviço no Alto Horizonte, no Goiás, a gente saía do Alto Horizonte em Vitória. Então você ficava aqueles ruim para carregar, descarregar, e de repente liberava o carregamento e a cota. E a gente ganhava comissão, você falava, não, vou dar umas 2 viagens na semana. Ficava. Aí cochila. Você cochila 3 horas, você fica 0. Não estou falando que é bonito, mas era as condições que eu tinha. Minha filha estudava em escola particular, minha vida foi... Eu não tinha tempo, eu não tinha o luxo de falar, eu vou dormir porque eu quero, não. Mas os caras do canal aqui, os inscritos, tá no canal do Alê, né? Inimigos da Balança. São bem burrão. Mas você cochilava 3 horas, mas não dirigindo, né? Porque às tem vezes gente que fala, dirigindo, agora vou não, pegar... mas às vezes dirigindo também. dava uns... Uma vez, olha, eu estava chegando em João Pinheiro, já tinha passado 3 Maria, tudo com sono, morto. Mas quando eu falo com sono, é morto mesmo, já... Destruído. E perigoso você bater, tirar sua vida, tirar a vida dos outros. A gente fica com essa preocupação. Muita gente acha que você é um vagabundo, ele tá ali, ele vai tirar a vida do próximo. Não, o cara primeiro pensa na dele, é a situação, é o financeiro, é o aperto que faz assim. O desespero. Eu parei na guarita da PRF, passei a guarita da PRF, parei para dormir. O guarda bateu no caminhão, eu já estava dormindo, eu acordei assustado, vesti uma roupa, oi, falou, desce aí. Abri a porta do caminhão, desci, você está passando mal? Eu falei, não, só com sono. Você não está passando mal, não? Tem alguém com você? Eu falei, não. Tem alguém te ameaçando? Tinha alguém atrás de você? Eu falei, não. Desce aí. Olha para trás. Quando eu olhei para trás, estavam as 2 carretas do bitrem atravessadas na rua. Eu só dei conta de tirar o cavalo. Que louco. É muita irresponsabilidade que acontece. Eu fui muito irresponsável. Hoje eu vejo isso. Eu fui muito irresponsável. Mas é o que eu te falo. Escola dos meninos. Se você não chegar sexta, você vai carregar só quinta, só segunda. Então é esse tipo de coisa. Só que ninguém vê o que está por trás. Você tem que chegar sexta-feira lá em Vitória. Se você não carregar na sexta, você só vai carregar segunda. Você quer ficar no padrão na transportadora 2 dias no final de semana? Nossa Senhora. Só que o pessoal não vê o lado de cá. Muitas das vezes você é forçado a fazer isso. Hoje, você é obrigado a ficar 11 horas com a chave desligada. Hoje a lei um pouco ficou boa, uma parte ficou muito ruim, porque você afoga na estrada, né? Você está viajando 6 dias, você tem que levar 6 dias e folgar 1. Você lá em Salvador, você tem que parar o caminhão e folgar no par de posto. Você quer folgar na caixa de lata? Não. Eu quero folgar em casa com a minha família. Cara, e a gente vai falar disso, mas hoje essa tua experiência, ela serve de alerta para muita gente, de ensinamento, e você é um cara que representa essa galera, né? Isso aí deve ser motivo até de orgulho para todo mundo, né? Quando eu fui para a rádio, uma das condições que eu pedi à nossa chefia, o João Vitor, eu falei, eu preciso, a turma me vê como representante. Eu vou vir, vou fazer humor, vou brincar, vou apresentar o programa, mas eu preciso representar a minha classe. Que legal. E graças a Deus eu nunca recebi uma crítica. Às vezes tem um acidente, o caminhoneiro tá errado, a turma liga lá, Tinelão, eles estão massacrando o cara tá errado. Eu falei, peraí, vamos fazer uma maneira de sair e ver. Só não dá para defender o cara que tá lascado da vida. Aí eu tô lá para defender o caminhoneiro correto. Mas às vezes tem alguma situação, o cara tombou, a mídia irresponsável, mas vai saber porque tombou. Hoje com câmera a gente vê, às vezes o carro dá uma fechada, o cara tomba.
Aí dá para defender. Ah, eu vejo você e o Guta, o Guta maravilhoso, um rocambole, Gutenberg é lindo. saboroso. Nossa, dá um monstro. Mas eu vejo você, quando tem duas linhas lá, não ultrapassa, as duas linhas, eu vejo... Faixa contínua. Faixa contínua. O que mais me deixa magoado quando volta de feriado prolongado é a própria Itatiaia noticiar, a TV, a Itatiaia, que batida frontal, 5 pessoas morreu da mesma família dentro de um carro. Tá louco. Pô, será que desses... Tirando o motorista, não tinha 4 lá para avisar o cara que ele tá errado, para parar. Finge que você tá passando mal, faz o motorista parar. Aí eu ensino. Porque muita gente estuda para tirar a carteira. Não estuda para aprender a dirigir. Você tira a carteira e cai no mundo. Verdade. Tem gente, se você perguntar o que é uma faixa contínua, não sabe. E é onde dá maior, na nossa região, 381, 040, o maior índice de batidas frontais é ultrapassagem em faixa contínua. O cara vê os 2 macarrão ali, entra cortando. E ali tem um estudo por trás disso. Se tem os 2 macarrão que a gente Claro. fala. Aí eu gosto de falar isso lá no programa e graças a Deus a turma gosta. Tá, mas o que eu preciso saber agora, antes das resenhas, das histórias, que viralizou, que tornou você muito famoso, é como é que a Itatiaia te descobriu? Foi porque você começou a fazer vídeo, você falou que o rádio deu muita, o radinho lá, deu uma, como é que chama? PX, deu muita bagagem para você. Como é que a Itatiaia falou assim, esse cara é bom? Eu trabalhei em uma outra emissora de rádio 1 ano, mas eu trabalhei, era meio que informal, eu não tinha compromisso. Fazia entrada ao vivo, fazia blitz de rua, pá. E como é que eles se descobriram, então? Através dos áudios. O produtor de lá me descobriu, eu não tinha nem 20 mil seguidores. Ele me descobriu e falou, o seu jeito de falar identifica muito com a gente. Aí eu comecei a me deslumbrar, apresentar shows com Zezé, com Cleiton Romário e com César Menotti. Só que eu não tinha um compromisso no papel, não tinha. Aí o Eduardo Costa, o programa dele era na tarde ainda, na sede do Bonfim. Ele me descobriu o Peixe, falou, tem um cara aí. Aí ele me levou, eu e o Madeirite no mesmo dia. E foi um programa de 1 hora de resenha do Madeirite Eduardo. já era estourado? Não, nós dois estávamos começando, nós tínhamos o mesmo número de seguidor. Eu tinha 30 mil, ele tinha 30 mil. Aí fomos, o programa foi maravilhoso na tarde. Aí o Eduardo me chamou uma outra vez na sede do Bonfim. Eu fui, ele gostou muito. Aí um dia o Eduardo me indicou para a chefia da rádio, falou, esse cara tem a cara da Itatiaia, fala com o público popular, é a linguagem do povo. Aí a direção da rádio me chamou. Aí eu falei, e agora, Eduardo? O Eduardo falou, pede alto, pede alto. Eu falei, eu não sou ninguém para mim. Pede alto. Aí sentamos, conversamos, batemos martelo. Que o alto pro Eduardo é uma coisa... O que eu falei com ele, depende, o baixo para você tá bom para mim, Eduardo. Mas como é que você teve a motivação, a inspiração de começar a fazer vídeo? Você falou assim, eu sou um caminhoneiro aqui, não devia ter seguidor, falou, vou fazer um vídeo. Poucas vezes eu falo sério na minha vida, igual você. Mas tudo tem a mão de Deus. Toda vida eu faço áudios no PX. Eu vou te dar um exemplo. O Rádio PX é um canal aberto, tem um monte de gente escutando, 500, dependendo. Você nem sabe. Não, você não sabe. Você está falando com um amigo seu ali, mas a frequência é aberta, todo mundo escuta. Aí eu criei um personagem, eu criei uma rádio chamada de Rádio Minério. Aí eu falava, hoje na Rádio Minério tem muita música, informação, trânsito, horóscopo, você é sagitariano, minha amiga é sagitariana. Para passar o tempo. Para passar o tempo. E a turma gostava. Que legal. Aí eu fui me destacando no meio dos meus amigos. Quando veio 2015, 2016, começou o WhatsApp brilhar. Aí o Rádio PX nunca perdeu a sua magia, mas o WhatsApp se destacou. E o caminhoneiro hoje ele usa muito o WhatsApp. Muito mais rápido que a Rádio PX. O Rádio PX você perdeu ali 3, 4 quilômetros, perdeu a frequência. O WhatsApp não. Aí foi aonde eu comecei a gravar áudios e brincadeira para os amigos. Eu tinha 1000 seguidores, que era minha família e meus amigos. Aí um dia eu comecei a gravar áudios do cotidiano e os áudios ficaram bons. Só que eu não falava o meu arroba no final. Nunca falei. Aí um dia eu fui para um sítio com o Bambam, colega meu, que é a minha inspiração do primeiro áudio que me deu a repercussão. Nesse sítio tinha uma menina linda querendo namorar o Bambam. E você sabe que a nossa classe caminhoneira, a gente não rejeita nada. Não. Olhou, sorriu, mandioca no bombril. Não tem... Exatamente. E essa menina queria o Bambam não queria. Eu falei, não pode, um caminhoneiro desperdiçar uma ferramenta dessa. Por muito menos que isso aí, nós vamos ir pagando. O Bambam. E eu fiquei com isso aí na cabeça. Quando foi na segunda-feira, eu vim embora mais cedo do sítio, fiquei sabendo que ele não tinha ficado com ninguém. Na hora que eu saio na porta da minha casa, eu moro perto de 2 escolas, tinha uma menina de uns 17 anos, de uniforme da escola, e o menino também. E ela gordinha, panturrilha desse tamanho, aparentava uns 17 anos, uns 110 quilos, a panturrilha grossa, e eu olhando aquilo, e ela passava a mão no rosto dele, e eu te amo, e eu fazendo ar no caminhão, esperando o caminhão fazer ar para arrancar, e eu olhando aquilo, eu falei, gente, ele deve estar indo fazer uma cirurgia cardíaca, ele deve estar indo morrer, recebeu o diagnóstico de morte, o tanto que ela está fazendo carinho nele, a conta não fecha. E ela alisava o rosto dele e beijava. Aí,
A gente com palhaçada demais, produz palhaçada o tempo inteiro, eu fiquei com aquilo no cérebro. Bambam não rapou ninguém e a gordinha. Na hora que eu chego no trevo de Caeté, o Bambam vem, eu comecei a falar com ele no rádio PX. A frequência caiu, eu peguei o WhatsApp. Falei, Bambam, você precisa de arrumar pra você uma gordinha do dedinho reduzido. Ela que vai te fazer feliz. Essa da panturrilha grossa, parece que veio da Iugoslávia aqui de bicicleta. Pisa na brita com chinela havaiana, atravessa a chinela havaiana. Mas na hora que você chega para carregar o caminhão, você tem que descer ela, senão dá muita tara. E fui brincando. Só que é onde Deus põe o dedo. Eu fazia uma brincadeira e um elogio. Mas ela te protege até na fila da comunhão, dá barraco para te proteger. É essa. Ela é aquela que você chega no hospital e ela fala, doutor, pelo meu peso, qual a minha altura ideal? 11,30 m. Aí eu vinha, uma zoeira e um elogio. Uma zoeira, mas é ela que vai te fazer feliz. Balança uma panela de pressão de 5 quilos, você pede para fazer um caldo, faz um caldo caprichado. E tem uma vantagem, tá brigando, tá dando barraco, você pede uma pizza, acabou. Só que no meio do áudio, onde foi maravilhoso, eu vi que o áudio estava ficando bom, só que longo. Esse áudio tem 2 minutos e 3. Na hora que deu 2 minutos, eu falei assim, e pede seus amigos para me seguir aí, @Tinelão na área. Putz. Dormi com 1000 seguidores, acordei com 30. Sério? É. Que O celular ficava de noite, não parava. E o Bambam mesmo, ele me mandou 50 áudios só de kkk, só rindo. Seu áudio ficou muito bom. Aí eu... Tudo de improviso. Nunca fiz nada, nenhum áudio. Os áudios que eu tentei forjar, achando que ia ficar engraçado, dá errado. Às vezes você pode até escrever uma palavra. Eu aumento, dou uma exagerada. Mas inventar, todos os casos, tem um fundamento. Caraca. Aí, eu com 30 mil seguidores, uma mulher me liga de São Paulo, eu falei, deve ser cobradora. Eu sou Gilberto, eu falei, Chulisco, isso é para cobrar. Ela falou, estamos querendo contratar o senhor para fazer uma propaganda. Eu falei, como assim propaganda? Eu ganhava 5 mil na época, 6 mil no caminhão. Como assim? Não, que gostamos do conteúdo do senhor, gostaria que o senhor fizesse uma propaganda para a nossa proteção veicular. Eu falei, moço, como é que funciona isso aí? Você grava um vídeo falando da nossa proteção com o nosso boné e a gente te paga. Eu falei, eu fechado igual janela de submarino, vai me oferecer R$80, né? Então, moça, quanto que você paga? Ela falou, vamos te pagar para você postar um vídeo por mês, R$2.000. Opa! A família de Oxiúros no Fiofó já começou a ficar em festa. Já eu falei, R$2.000 só para fazer um videozinho? Aí ela mandou pelo correio, boné, chaveiro, camisa. Eu falei, como é que faz? Ela faz do seu jeito, passei a mão no celular. Fala comigo, meu povo, Tinelão na área, com uma ótima dica para você que está andando desprovido de segurança do seu carro. Você está andando preocupado? Calma, o papai tem uma dica para você. Procure a empresa tal, tem ótimas promoções, é a maior assistência. Aí fui falando. Caraca. O primeiro vídeo que eu mandei para ela, é isso aí, tô fazendo o Pix para você. Eu cheguei lá em casa, meu filho, metendo o pé na porta, agora nós estamos ricos, agora nós vamos ficar milionários. Ganhei 2 mil para fazer um vídeo. Nossa. No outro mês fiz outro vídeo, mais 2 mil. Aí foi onde? Foi até você falou dele, né? Até fazendo um paralelo com o Madeirite também foi... A minha história com o Madeirite, ela começou junto e é praticamente igual. Ele mandou um vídeo no grupo, falando, oh, sexta-feira, meio-dia, ninguém viralizou. Ele cresceu mais porque ele tinha todo um amparo por trás, é um cara fenomenal e bebida pega muito. E é fantástico, o negócio dele é... Ele, por exemplo, ele não tinha essa realidade financeira mais difícil. Ele era melhor um pouco do que eu. Ele era construtor, mas passou um perrengue também. A nossa história, tanto que eu trabalhei com ele um ano, viajando, batendo papo, trabalhando assim, não com ele, junto com ele, no mesmo escritório com o JP. JP que me deu toda a estrutura. Safado, sem vergonha que é JP. Viciado em Dorflex. Foi daqui para São Paulo, temos 2 cartelas de Dorflex. E aí, por exemplo, quando, nem estou falando do Madeirite especificamente, mas quando o pessoal pega as suas criações e acaba repetindo e tal, você se sente homenageado? Homenageado. Nunca corri atrás de pedir a pessoa para me marcar. Rodrigo Faro pegou um áudio na casa dele, eu ligando, ele atendeu o telefone, mas não é eu, ele montou, né? Ele falou, cara, você acabou com o banheiro aqui de casa. Aí eu entro xingando ele, que é um áudio meu. Ficou uma montagem muito boa. Quem sou eu para questionar o Rodrigo Faro para vir marcar? Gustavo Lima, num show aqui em Minas, reproduziu o áudio do Jordani, que é aquele do problema. Jordani, você tem que arrumar um problema. E igualzinho o meu, perfeito. Quem sou eu perto de Gustavo? Ah, eu reposto. E outros famosos também. Não, o Madeirite mesmo já pegou alguma frase, eu tenho um áudio meu na página, não lembro o nome agora, tem 35 milhões. O cara transformou o áudio em vídeo. Esse áudio dirigindo, 35 milhões. Só que pra mim ali é bom. Porque eu não vou brigar pro cara me marcar. E se tem 35 milhões de pessoas assistindo, uma hora vai respingar em mim. Com certeza. E tá respingando. O cara vai buscar,
Acontece muito isso com os decretos, com a escalação também que eu faço, que já tem muito tempo, né? O cara... aí até aconteceu recentemente, do cara botar a foto do jogador da seleção com a minha escalação. Ai. E eu sou amigo de alguns. Aí eu falei, bom, se é pra me fuder, o cara nem me marca. Só deixa lá meu áudio. Se é pra me fuder, então é melhor que eu bote no meu Instagram, porque os caras vão achar que eu fiz pra eles. Já vai saber mesmo? Pelo menos o que eu faço no meu Instagram. E aí, então, em virtude desse meio que informal, que o pessoal foi te achando, o Eduardo te pegou e hoje você tá lá na Itatiaia. Mas antes de eu ir pra rádio, eu já estava bem confortável financeiramente. Ah, é? Eu fui pra rádio com uns 400 mil seguidores, eu já tinha uma renda assim, 2, 3 vezes o que a rádio me dava. Que legal. Porque as parcerias do Instagram é muito forte. E como eu falo a linguagem do povo... E o nicho. Muito bom. Né? Onde você tem um nicho específico. Caminhão. Ganhei muito dinheiro falando de caminhão, autopeça, tem gente que não tem segurador. muito, perdão, Tinelão, tem gente que não tem muito seguidor, né, Escoraric? Mas ele fala diretamente com um nicho público que é interessante, né? Eu conheço mulheres aí que tem 30 mil seguidores e ganha uma fortuna porque fala de biquíni, fala de maquiagem. É o nicho. E eu, graças a Deus, fui pro lado de caminhão e eu consegui fazer uma coisa que poucas pessoas fazem. Como é que Deus está me abençoando? Eu virei referência em seminovos. Eu já trabalhei com as 8 empresas sem aparecer que é concorrente. Caramba! Igual hoje eu estou em uma, já tem uma me esperando. Porque elas não entenderam que eu sou concorrente. Eu faço propaganda para concorrer. Não, eu sou um garoto de seminovos. Aonde eu apareço falando de caminhão é seminovo. E eu não posso falando, é aqui que você encontra seu caminhão novo. Não, eu tenho uma oportunidade, porque amanhã eu não sei onde eu vou estar. Caraca. Hoje eu tenho uma oportunidade boa para você, esse seminovo, mas jamais falar assim, hoje eu estou aqui, essa é a melhor. Não, eu apresento o produto. Entendi. E eu, graças a Deus, até hoje, só coisa boa. Que maravilha. Então, quando você vai para Itatiaia, você já está numa situação mais confortável. Inclusive, eu pensei muito, o Manderite mesmo foi um que me deu muito conselho, falou, a rádio trabalha muito, a responsabilidade é muito. Só que eu era conhecido como Tinelão dos áudios. É uma coisa vazia. Como é que você chega na casa de uma moça pedir para namorar, o pai dela fala, quem que é esse rapaz? Tinelão dos áudios. Vai caçar o serviço, vagabundo. Vai caçar a mão de obra, rola cansada. Não, eu acho que pro pessoal de Minas, eu posso estar equivocado, mas acho que você trabalhar na Itatiaia é um sonho, né? Uma marca. Para mim, eu brincava de ser radialista no PX. Quando o Eduardo me chamou, eu fui, apresentei o Dona da Noite com o Gutenberg, onde eu estou até hoje. Faço bastante produtos comerciais e me deram o Noite Livre também, que é um sucesso. Tá louco. O programa emplacou. Tem hora que eu durmo e falo assim, eu devo estar sonhando. Muita coisa boa. E o nome é muito forte. Então, aí aonde que agora eu estou colhendo os frutos? No início, não. Por quê? Nós vamos apresentar um evento. Quem que vai vir aí? O Tinelão, aquele dos áudios da Rádio Itatiaia. Aí aumenta valor, aumenta prestígio, aumenta tudo. Quando você é só o Tinelão dos áudios, não é que eu não sou reconhecido, mas é muito vazio, né? Caramba. Agora não, agora... E aí, antes de entrar nas histórias, nas resenhas que eu gosto, tá tendo o prato do Tinelão, é muito comemorado, viu? O prato do Tinelão. Tá tendo? Que é o Boi Bandido. Esse Boi Bandido Depois foi coincidência ou foi pelo momento? Cara, foi o Simões que escolheu. Depois parabéns, viu, Simões? Obrigado, viu? Depois a gente pode desenvolver Meu clone. Esse assunto. Mas isso aí também você começou a apresentar músicos que você era fã, que hoje são seu fã, né? Hoje a primeira vez que me aconteceu isso, Ale, foi o Marcelinho de Lima. O dia que eu conheci o Marcelinho de Lima, que ele falou que era meu fã, que me seguia, pra mim, isso ali eu alcancei o ápice, que eu sou muito fã do Marcelinho de Lima. E depois eu trabalhava na outra emissora de rádio, me chamaram para fazer um sorteio com o Zezé de Camargo. Puta merda. Aí eu tive a oportunidade de estar com o Zezé, mas a Graciela e o Felipe Duran, que hoje é o violeiro do Zezé, faz a segunda pro Zezé. Na hora que ele me viu no estúdio, ele... Tinelão dos áudios, e o cara é paulista, ou goiano, não sei. Então aquilo ali pra mim, eu falei, graças a Deus as coisas estão acontecendo. E sorteei o carro com o Zezé, depois descemos, jantamos. Ali eu falei, Deus mexeu. Que louco. Eu não preocupava com isso aqui, ó. Não preocupava com o dinheiro. Porque os caras que você escuta, que você é maluco por eles. Mato Grosso, Matias, apresentei eles agora, tive o prazer de conhecer. Sou amigo do Fabiano, do César, assim. Amigo assim, a gente... Olha, se eu morrer hoje, ninguém precisa chorar, não. Falei, esse aí realizou todos os sonhos. Que legal. Eu trabalhei com tudo que eu quis nessa vida. Eu era louco para ser motoqueiro, fui motoqueiro, trabalhei com truque, trabalhei com carreta, trabalhei com bitrem, brinquei de ser radialista. Olha onde eu fui parar. Caralho, meu, que legal. Parabéns. Cheguei direto na janela. Isso é maravilhoso. Bom, você falou das gordinhas que você... Amo. Eu sou igual o radar da Dutra, passou de 100 e vem. Eu tenho habilidade com o corpo grande.
Tem preguiça, não. Porque elas não sabem também se elas vão ter outra oportunidade de transar. Aí faz com força. Dão a vida, né, que fala. A gordinha bem tratada, não tem ninguém no mundo para fazer você mais feliz que uma gordinha bem tratada. Esse menino é bom, hein, só? O que é isso? É um boi bandido. Eu não tô, você me desculpa, eu não estou entendendo. Por que o Simões, o pai desse vagabundo, escolheu o boi bandido, o touro? Eu sou presidente do Sim de Boi. Ah, Eu não sei se tem a ver com isso. Eu falo, não, já que ele é presidente do Sim de Boi... porque o boi tem o negócio do chifre. A gente usa essas coisas, né? E eu abracei a causa, falei, não, eu vou ser presidente do Sim de Boi. Ah, é? Eu sou o 001. Aí o Simões, sabendo da minha vida, da minha história, falou, não, põe o prato boi bandido pro Tinelão. Mas Mas é pela força. Ah. Pela força. Não é pelo chifre, não, porque eu sou forte. Não, porque chifre é que nem Coca-Cola, né? Se você não tomou, você vai tomar. É. Você já teve essa experiência. Agora eu já passei por isso, né? Você gosta, né? Ele gosta. Livramento. Ô! Livramento. Mas você descobriu que ela tava... O advogado, a Patrícia Diogo me proibiu de falar disso. Ah, é? Não, mas estamos falando de quem? Do Simões, nós estávamos falando. Não, é do Simões. Porque estou falando, o América joga mal fora de casa, né? O América Mas você sabe que tem coisa que você só entende depois, né? É lógico. Tem coisa que tudo é ele, né? Tem coisa que é preciso você passar. É. Até chifre. Pra você se fortalecer. Mas, por exemplo, então, essa companheira do Simões, ela ia bem fora de casa, pontuava fora de casa. Trocava tudo. Ah, 3 pontos fora de casa, campeão. mas é tipo que nem a Graciane, que é a Graciane foi com o personal. Essa do Simões? Ao processo. Do Simões? A do Simões foi com o do Simões foi. O personal? Foi. Simões é danado. Na hora que me contou, eu falei, não acreditei. Você tá brincando. Eu falei, é mesmo, Simões? Ele falou, não Rosca direto, Não rosca é direto. rosca, supino, tríceps, bíceps. Eita. Não é ambiente pra família, não. Fiquei com dó dele, E viu? como o Simões descobriu? Os amigos, né? Hoje em dia a vida é um Big Brother. Ai. Ele falou comigo, você acredita que aconteceu isso comigo? Filmaram. Eu falei, é mesmo, Simões? Filmaram? Filmaram. Mas filmaram em que condição? Eu não sei se o cara tava agachado, sentado, então filmou, ué. Não, que condição que tava o casal. O casal. Oi, na hora que ele me contou, eu não acreditei. Eu falei, Simões, você recebeu esse vídeo? Eu falei, recebi. Então você vai ser o 001 do Sim de Boi. Caraca. Mas o vídeo era explícito ou não? Explícito que você fala, você quer dizer com roupa ou sem roupa? Não, às vezes, por exemplo, ela tá um pouco mais agachada, né? Tá uma ajoelhada, né? Que fala. É porque malhando perna, né? É, Hoje muito. pode ser. Eu vou perguntar ao Simões depois como é que foi esse vídeo. Tocando flauta. Flauteado, né? Que fala. E aí aquela cena deve ter doído, hein? Pro Simões. Foi muito, né? Sério? 20 quilos ele emagreceu. Puta vida, cara. Comia nada. Não, ainda dá podendo escutar música sertaneja e nem passar perto de viaduto. Só do Simões tirar o chip já vai uns quilos que você já tira de coisa. E fazia Mas a vida foi generosa com ele. Não, sei, isso eu sei. Mas e quanto tempo que o Simões, a companheira do Simões estava com esse personal? Só eu, só os dois, sabe? Eu fiz essa pergunta pra ele, falei, quanto tempo? Ele falou, eu fui o último a saber, ué. Nossa senhora. Mas calculo foi meses, viu? É? Pelo que ele me contou foi Mas, meses. por exemplo, você acha que o Simões, depois que ele ficou sabendo, ele percebeu que estava alguma coisa e falou assim, então é por isso. Não percebeu nada. Ah, é o manso, Falou né? comigo assim, no sábado, Tinelão, no sábado eu mandei dar uma geral no carro. Aí mandei colocar 4 pneus Michelin, cera, enchi o tanque. É o prejuízo, cara. Depois eu fui lá tentar tirar os pneus, não teve jeito não. Foi os pneus, eu dei pro carroceiro os pneus velhos, ele tá no arame, eu vou tomar do carroceiro. Pra colocar esses pneus de volta. O carroceiro já tinha dado linha já. Bom, mas também eu acho que o Simões não precisava fazer o prato Boi bandido, eu não sei porque. Talvez por causa de Que que é homenagem pra também ao Aloysio, o Aloysio que Pode jogou no ser. América, no Pode ser. Parceirão. É de boi, né? Carne de boi, né? É. Mas graças a Deus tua vida andou pra frente. Graças a Deus. É. É outra vida, né? Puxa Eu sou vida. um novo cara. E vou te falar, esse personal também vai se arrepender, viu? O Simões falou comigo. Não falou? Falou. Porque você faz com uma pessoa, depois você... Paga. A vida não erra, cara. Ah, você plantou tomate, você colhe tomate. Ai, eu tava falando de ter de um problema do Jordânio lá, tava falando disso. Vamos voltar falando do Jordânio. Porque... Ô, Simões, você desculpa, mas a gente tem que falar essas coisas aqui. Vai. Meu filho. Eita. O áudio do Jordânio é o seguinte. Eu nunca falei isso porque agora já morreu a mãe, já morreu todo mundo, eu posso falar. Eu tinha um vizinho meu que ele era perfeccionista em tudo. Ele tinha toque. A vida perfeita, a casa da mãe perfeita, ele reformou a casa da mãe.
ele tinha 4 apartamentos, 2 carros que ele ficava limpando o tempo inteiro. Caramba. Ele foi chefe de uma grande empresa multinacional, ele tinha uma vida muito segura. Certo. E esse cara, eu aluguei um apartamento dele. Tá. Ele foi lá em casa, eu assinei os contratos, tudo bonitinho, numa sexta-feira. Passados uns 10 dias, eu viajando, a minha ex-esposa me ligou e falou que ele tinha falecido. Eu falei, aonde que foi o acidente? Ele falou, não foi acidente, não, foi saúde. Aí passou o período do luto, eu conversando com a mãe dele, falei que, por que fulano faleceu? Ele entrou numa depressão tão profunda, Nossa. que quando ele acordou, ele já estava anêmico. Então ele segurou a depressão, quando ele internou, já estava com alguma infecção, alguma coisa, e não teve como reverter. Loucura, meu. Aí a mãe dele, contando para mim, ela falou, ele era o filho que toda mãe pediu a Deus. Ele me deixou 3 ou 4 apartamentos, ele reformou a minha casa, tudo que eu queria comer ele trazia. Só que, pelo que ela me contou, ele não tinha problema, não era casado, não tinha mulher, não tinha menino, não tinha nada. Aí, aonde eu falei, eu preciso fazer um áudio para os outros. Eu até recebi umas críticas no início, porque o pessoal acha que eu fiz esse áudio para quem tem depressão. Não, gente. Para quem tem, é uma brincadeira, mas que é uma verdade. Um ser humano sem problema, ganhando em dia, com tudo pago, sem mulher, gritando, menino chorando, pensão vencendo. Alguma coisa vai dar na vida dele. E aí eu comecei a fazer esse áudio. Jordano, deixa eu entrar na sua vida. Jordano, cadastra no Tinder aí rápido. Mulher com menos de 3 meninos, você nem quer. Corta uma árvore da prefeitura sem permissão, desacata um soldado, sai na chuva, pega ônibus, para de andar de carro, vai pegar uma doença, você alcançou o ápice da perfeição, você vai dar depressão. Fala mal de mulher que tá narrando o jogo. Fala, inventa alguma coisa, caça alguma coisa, critica alguém importante. Porque nesse caso específico, foi muito assim, muito estranho acontecer com um cara que era perfeito, adquirir depressão. E não era pra ter, né? Se o cara é perfeito. E tenho certeza que muita gente com depressão te mandou mensagem agradecendo. Muito, eu recebi muitas mensagens. O Gustavo Lima, no dia que reproduziu esse áudio, meu telefone não parava. Eu recebi umas 5 críticas de gente que tem depressão. Falou, depressão não é desse jeito, mas eu não estou fazendo para quem tem depressão. Eu respeito e sei. Você não está duvidando da doença. E não é uma doença que você fala, eu quero ter. Acontece. Lógico. Mas nesse caso foi muito estranho, porque o cara era um cara de poucas palavras. Um cara fez tudo para a mãe dele, não tinha uma mulher para encher o saco, tinha um salário bom. Eu fiquei espantado. Aí eu falei, não, como é que um cara igual eu, devendo, cheio de problema, presidente do Sindiboi, um cara desse vai pegar depressão. Hoje eu não tenho tempo de ter depressão. Eu tenho tanto problema e tanta atividade. Eu acordo, eu durmo 5 horas da manhã, acordo, eu já tenho gravação. Eu gravo o dia inteiro, eu gravo de tarde, é parceria, é evento, é cuidar de menino, é advogado. Que tempo que a depressão vai achar? Eu vou te falar, a nossa geração. Isso aqui é pra comer? É, pra você. Pô, você que é homenagem do Simões, que é o verdadeiro boi aí dessa história. Aliás, um abraço pro personal. Do Simões? Não, da mulher do mulher Simões. do Simões, né? Bonito, você tem que ver como é que é lindo. Ah, é? O Simões mostrou uma foto dele, eu não acreditei. Você tá brincando? Bom, aqui também, mais bonito que o Simões, também não precisa muito. Vamos falar a verdade. Se o cara estiver andando, já é um... Não, Simões. E o Simões colocou... Alô, Patrícia Joe, vai ter mais um gasto aí, viu? Não, Simões. Ele é advogado dela também. Ah, tá. Ela é advogada dele. E o Simões colocou peruca, tudo, ficou... Bom, é o seguinte. Pobre e cara da nossa geração não tem tempo para ficar depressivo. Porque, por exemplo, eu teve uma época que foi difícil na minha vida, mas eu tinha que entrar no ar e fazer graça para as pessoas rir. Para tentar, uma pretensão, mas às vezes acontece, você sabe muito bem, deixar o dia da pessoa menos ruim, sendo que o teu dia é uma merda. Eu passei por isso agora, eu não falei ainda. Eu passei por uma separação. Eu consegui sair de uma forma leve, mas eu fazia o programa do lado do Gutenberg, só eu, Deus e o Gutenberg sabem o que eu passei. Caralho. Eu fiquei 20 dias sem dormir, a ponto do olho doer, eu deitar, fechar o olho e não conseguir dormir. O olho e a testa, né? O olho e a testa. Então eu fiquei 20 dias, eu perdi 15 quilos ou mais, não consegui dormir. Isso foi bom até, né? Hã? Esse perder os quilos foi bom, né? Separação. Emagrece mais que você em pique, monjaro e bariátrica, que é muito rápido. Mas triste pra caramba, mas trabalhando. Trabalhando, não deixei a peteca cair. Fazendo piada, fazendo piada, eu saí do estúdio, eu saí de um dia do estúdio, fui no estacionamento, dormi chorando no estado. Dormi não, entrei pra dentro do carro chorando. Por quê? Que dia que eu vou ver meus meninos, como é que vai ficar minha relação? E só Deus. Mas quando a gente trabalha dessa forma,
Você sai de casa e fala, mesmo com os meus problemas, eu vou levar alegria. Deus te abençoe, porque o meu sofrimento foi muito rápido, eu bati recorde. Eu sofri 20 dias. Pelos meninos, não vou mentir, pela falta dela, pela a ocasião, eu vivendo o meu melhor momento. Você está no auge, vivendo seu melhor momento financeiro. Você acha que é inatingível, né? Tipo... Cara, eu estava vivendo o melhor momento em todos os sentidos, na intimidade, no casamento, em tudo, financeiro, nem se fala. De repente você toma uma pancada. A esposa quer separar. Vamos separar. Eu me vi assim, não, o que eu vou arrumar da minha vida? Deus foi tão generoso, com 20 dias eu estava zero. Zero, você sabe disso melhor que eu, zero. Não, você estava 10, né? Tem gente que vive 2, 3 anos sofrendo, 5 anos sofrendo de amor. Eu agradeço a Deus todo dia. Ô Deus, 20 dias, só bateu o recorde na vida de um cara que perdeu um casamento. Aí o pessoal fala, mas então você não gostava mais? Gostava, mas é Deus que determina o prazo. Claro, é lógico. E o Everton Guimarães, o Ursão do Bumbum Guloso, também foi muito chifrado, né? Ele sempre fala uma coisa, a melhor coisa que tem é você chorar com a caceta dura, né? A lágrima cai no... Porque daí... Você sofrer com a ferramenta armada é muito melhor do que sofrer com ela morta. Entendeu? Mas isso pô, eu vou te falar, livramento é a coisa... Olha, eu vou falar com você, eu vivi uns 40 dias aí de gandaia, eu vou falar com você. Quem é Fred Mercury e Cazuza, mas porém pro lado oposto, né? Ah, que você deu 2 exemplos. Eu tô falando da intensidade. Não... Você podia, sei lá, falar Renato Gaúcho e... Volta isso aí que eu vou fazer de novo. Peraí, deixa eu voltar a fita aqui, peraí. Então, eu gostei dessa parte, porque cada um chora por onde tem saudade, né? E aí... Não, mas eu quis dar um exemplo assim, eu vivi intensamente. A comunidade dos caminhoneiros não vai entender. Não, amigos, eu quero dizer assim, eu vivi 40 dias, eu acho que eu fui pra Gandaia todos os 40 dias. Depois, pós E famoso, e com seguidor. Chonadão do Trio Parada Duro, falando, Chinelão tá solteiro. É o maior frotista de Belo Horizonte hoje. E o pessoal não sabe o tanto que eu tava devendo. Combinei com o Marcelinho Diniz, fala que eu tô solteiro, que eu tô lá embaixo. Que maravilha. Fala pra turma aí, ó, o Chinelão, o mais novo solteiro do pedaço aí, ó, dono de frota de caminhão. Pra chamar o público. O resto você deixa comigo. Cara, a gente, quando era moleque, a gente fazia que a gente era jogador que atuava na Europa, na Ucrânia, não tinha muito... Porra, estamos falando de 30 anos atrás, ninguém sabia quem estava na Ucrânia, nem os Podia ucranianos. mentir, não tinha celular para desmentir. E você? Eu sou jogador de futebol, era de futsal, jogava em São Caetano. Não, jogo na Ucrânia e tal, não sei o quê. Não tinha WhatsApp, não tinha nada, internet? E aí dava uma clareada. O Chinelão, antes de pedir mais um áudio, mais uma resenha, existe uma lenda, o Escoralico, até foi mandado embora da Bandeirantes por causa disso. Nós somos 3, né? Ah, você também foi! Coitado do Chinelão. Não, mas eu bati recorde, eu fiquei 21 dias. Nem falou, você não chegou nem a falar, só deu... E o Everton não fez nada, cara, isso que me chama a atenção. Eu achei que o Everton ia segurar a gente. Não, ele falou, não. Se ele sair, eu saio também. Nada. Eu fiquei esperando, falei, Bernardo vai me ligar aqui, vai falar que não, o Everton falou que se você sair, sai também. Não fez isso. Não fez. Realmente, você bateu o meu próprio recorde. Eu falei, Eduardo, o que eu vou fazer lá no seu programa? Ele falou, você vai comentar as coisas engraçadas. Vai ser demitido. Primeiro comentário, o cara esfaqueia a mulher com 30 facadas, a mulher teve hemorragia, matou. E aí, Tinelão? Eu falei, eu tenho que chorar agora depois do... Que bomba que ele jogou pra você, hein, cara? Tá louco. É que nem o Everton falou, vamos lá fazer um programa de televisão comigo, eu sou fã do Ursão, né? Quem que vai trabalhar com você? Vovózona, não sei o que. Eu falei, aí é loucura, cara. Você me desculpa. Mas fui, né? Mas deu errado. Mas, Eduardo, o Escoralico sempre falava que na estrada, às vezes você fica 20 dias, 30 dias viajando e que boca pra ele é tudo igual. Que é uma cara que você vai, que é um canal... que não interessa se tem uma barba, né? Da cintura, do umbigo para cima é tudo igual. Então, assim, por exemplo, é comum mesmo o Pedro e o Bino, né, os irmãos caminhoneiros, uma laranjada com um menino... Eu não estou falando por mim, não. Estou falando por depoimentos de quem fez uso. Sim, do meu primo, né? Ninguém no mundo faz um flauteado igual um traveco. Porque ele tem, né? Uma rosca soberba, uma mão para um lado, uma mão para o outro. Aquele deslizamento, ninguém no mundo faz. Os colegas meus falam assim, Chinelão, ninguém. O dia que você fizer, eu falei, não, eu não posso, porque eu sou muito bem casado. Eu achava. É que nem, por exemplo, as mulheres não falam que as mulheres que gostam de mulher faz o sexo oral... melhor que os homens. O tapa na cineta, né? O Everton... Um dia o colega meu falou, você já pegou... travesti na estrada, eu falei, nunca. Ele falou, o dia que você pegar, você vai viciar. Mas nem uma laranjada? Eu era muito bem casado, né? Não tão, né? Não tão como você. Eu achava que... achava que era.
Meu Deus. Mas por que o caminhoneiro leva essa fama? Sendo que O todo... desespero, meu. Não, pô. Toda cidade, toda BR tem caminhão e tem carro pequeno. Eu cansei de parar no posto e ver carro pequeno pegando. Mas Só que o caminhoneiro leva fama, que ele é o rei da estrada. Tem muito carro pequeno que pega. É. O cara sai daqui e vai lá no posto da curva lá, recebe um flauteado e volta. Não, é porque o carro pequeno ele não fica tanto tempo ausente, né? Fica tanto Não, tempo... mas tem muita mulher na estrada. É. Tem. Eu casei já com 15 anos, já era casado, mas tem muita mulher na estrada. Acho que eu posso até contar um bocado aqui depois. Por favor, por favor. Não, eu tô falando assim, tem Não o muito... seu, né? Um caso de Um algum... amigo meu. Isso, Tem um mulher amigo. demais, tem É? muita. Hoje em dia não. Hoje em dia tá difícil, muita drogaiada pra beirar da pista. Mas eu comecei com caminhão em 2002. Tinha muita mulher bonita. Bonita. Ah, não tem não, muito. Eu peguei uma época de 2002 a 2010. Você fala assim, mentira. Muita mulher de programa bonita. É o que eu tô Aí falando. a solidão, a carência, problemaiada, cara... Não que eu concordo, tá? Senão já começa a dar pancada. Ah, tô falando assim, pra quem é solteiro. Você tá na estrada, você é solteiro, não deve nada pra ninguém. Pareceu? Claro. A turma gosta. Ó, nós estamos tomando uma aqui, comemorando a vida e essa tua fase incrível que você está vivendo, mas tem uns caras que bebem e que fica mais chato, né? Você tem um amigo desse? Você tem um amigo... Tem. Eu fiz um áudio pro meu amigo Alexandre. É o seguinte, Alexandre... Eu? Não, outro Alexandre. Ah, Eu tá. não tive com você em estado ainda de como alcoólico. tá. Ainda não. Falta pouco, Afonso. Lá no bar do MacGyver lá, tem um colega nosso que chega lá, o Alexandre, é o seguinte, na hora que chega, ninguém pode sentar na mesa dele, pega a cervejinha dele, a laute dele, bebe no cantinho, ninguém pode encostar, o som tem que ser a altura que ele gosta, Ei. lá tem uma máquina de música, ele coloca as músicas dele, não mexe com ninguém. Da quarta cerveja pra frente, ele tem a pingola dele é fora de centro, o banheiro pode estar limpinho, ele entra lá com aquelas gemas de uva amarela, peru fora de centro, mija fora do vaso, moe o rosto toda hora, sai moendo o banheiro, conversa cuspindo, entra no assunto dos outros, não pode ver uma menina menor de idade conversa encostando. Ei! Insuportável. Aí ele tem uns estágios, não, fala, daqui uma hora tá enjoado, aí ninguém aguenta, tem que mandar embora. Insuportável. Eu criei esse áudio e todo mundo falou, ó, identifiquei demais. Tem um amigo meu que é assim. Se o cara não identificou, é porque ele, o cara. Ele é o Alexandre. Caraca. E é desse, lá no bar, é desse, começa a colocar música de rock pesado, aumenta o volume, vai no prato dos outros, oh, só tirar um gosto. Se você tirar foto comigo, tira foto com quem não conhece. Aí você tá conversando de futebol e ele entra no assunto, você me pergunta ele, você jogou aonde? Tem um pedreiro falando de orçamento e lento, ó, lá em casa teve uma obra insuportável. Conversa, você acaba de conversar com ele, a blusa sua tá toda molhada. Sai sem pagar, no outro dia pra você provar pra ele que bebeu 6, 7, 8. É uma dificuldade. Eu não bebi isso não. Eu nunca bebi 5 na minha vida, vocês estão aproveitando de mim. Não lembra de nada? Lembra de nada. Vai no banheiro, dá descarga, não dá descarga, e o peru dele é fora de centro, a tampa do vaso, que pinga amarelo fedorento. Que nojo. Insuportável. Moe a cara, sai manchando o bar todo de água. E tatuagem de borboleta? Tatuagem... No caso, a tatuagem da borboleta, a moça falou que ia pegar uma seda da empresa e fazer umas tatuagens, né? Aí eu falei, ó, eu não gosto, né? Eu gosto dos outros. Aqui em casa eu não queria, não. Então eu vou fazer, então faz. Aí saiu de casa e fez 4 tatuagens. 4? Aí o nome dos meninos, uma santinha que eu falava bonito. 3, eu não vi a 4. Ela falou, o clima tá propício, você acha que nós vamos fazer um acasalamento? Então sobe, toma um banho que eu tô subindo. E eu tô com apetite hoje, eu tô igual o Baruch, o reprodutor do Eduardo Costa, o cavalo. Hoje eu subo. Subi a escada, ela toda untada já no creme daqueles Ecos da Natura para tirar a rachadura. Ela toda untada no cremezinho da Natura. Eu tomei um banhozinho, saí do banheiro e falei, agora é eu. Cheguei, a moça deitada de barriga para cima, eu falei, tome-lhe. E tô fazendo aquele amor, aquele trem. Falei, vira de costas. Eu tenho um dadinho de Kama Sutra, eu tenho 3 posições nele que eu consigo, as outras 3 não. Eu devia ter pago só metade do preço do dadinho. Eu julguei uma lá, deu de costa. Eu falei, então vira de costa. Virou de costa, eu muito devoto na sua Aparecida, vou sempre lá em Aparecida do Norte. A vira de costas, na Aparecida do Norte, de um palmo nas costas. Eu, pai, e agora? Eu rezo o texto ou continuo transando? A minha fé acabou com a minha vontade sexual. Eu falei, consigo fazer um negocinho olhando pra cara da minha santinha, não. Caraca. Acabou o amor na hora. Eu falei, põe uma pimenta gigante aí pra tampar essa santa. Faz uma tigresa, um tribal. Eu achei que quando você começou essa história, né, vindo de quem vem, que ela ia tatuar no cóccix ali, bata antes de usar. Não, Bata antes de entrar. Mas não era isso. não, era a nossa Aparecida desse tamanho. Puxa E eu, a fé que eu tenho em Nossa Aparecida, como é que eu faço alguma coisa? Ai, Como é que eu dou pancada num lugar que tá meio santinha? graças a Deus você não dá mais, agora é o personal. Mas o... Além do, Tinelão, além
do Instagram. @Tinelão. @Tinelão na área. O TikTok também. Eu tenho 500 mil seguidores no TikTok. Caraca. O TikTok começou a me dar um dinheirinho esses dias. Não Ah, dava, é? não. Eu monetizei, dava $20, $30. Esses dias deu uma Opa. valorizada até boa. Já dá pra pagar a gasolina já. O TikTok normalmente não é muito de velho, né? Não é uma rede social de velho, mas os velhos estão indo O agora. TikTok, essas redes sociais é o seguinte, quando você monetiza, ele tira a potência dos seus vídeos. Meus vídeos todos batiam 1 milhão. Eu fui lá e monetizei, não passa de 30 mil. Esse dia que eu dei uma cagada lá, um passou de 1,5 milhão, que deu uns 2. Mas quando igual o pessoal fica assim, por que você não monetiza no Instagram? Por quê? Pra cair minha visibilidade? Então não compensa. Esses caras não vão fazer nada pra... Tem um montão de estudo aí, eu não entendo porra nenhuma. Mas @Tinelão, @Tinelão na área, com T de tatu, Tinelão na área. todo mundo te encontra. Segue o papai E lá. também na Rádio Itatiaia. Todos os dias, de 10 às 11 da noite na Rádio Itatiaia e de meia-noite a 4, de segunda a segunda. Você achou que em algum momento você estava vivendo a tua melhor fase é agora e você é merecedor. Eu não sabia, passei pelo perrengue, igual eu falei mais cedo, e hoje eu vejo que estou vivendo a minha melhor fase, em lógico. todos os sentidos. Tá no Inimigos da Balança. E ao lado de gente boa. Porra! Ó, esse foi o Tinelão. Segue ele lá, meu, que o homem é bom demais, é muito criativo, muito bacana. E é corno, que nem nós, que a gente fala. E a gente... Reage Moreno. Valeu, pessoal. Tamo junto. Abraço.